E isso a gente caminha para uma parte bem importante da nossa fala, que eu quero até trazer alguma experiência que eu tive na semana passada. Mas antes disso, eu quero perguntar se antes da gente seguir para isso, Lívia, você tem mais alguma coisa para falar em questão de blockchain, criptomoedas, se isso representa de fato nossa liberdade ou não? Enfim, tá contigo agora. Sim. Nossa, a gente já está há muitos tempos aqui, né, fazendo esse debate, mas rapidamente sobre o blockchain. O blockchain ele é uma forma de tentar impedir o vazamento de dados. Ele é uma forma também de impedir de certificar de que os dados estão mais salvos, porque, falando um pouco de TI, o blockchain ele precisa, é um bloco, né? Então blockchain, é uma corrente de blocos que você, para mexer em um bloco, você tem que mexer sempre nos anteriores. Só que o problema é que são muitos blocos. Então, para mexer em um, você precisa de muitos blocos. Então, você não tem como deletar, por exemplo. Às vezes, acho que você pode deletar, mas não pode modificar. Então, realmente, é um processo que torna os dados muito mais seguros. E dentro disso surgiu as criptomoedas, que são um tipo de moeda que não necessita de regulamentação estatal. Olha que maravilha! Você não precisa de regulamentação dos bancos. E o problema é que os bancos, a gente está falando o tempo todo de capitalismo, a gente está o tempo todo criticando o sistema. Mas é justamente isso. O banco quer lucrar. O intuito do banco é lucrar. Então, o que acontece? Existem várias questões. Olha, eu não sei muito de bancário. Tá? Eu sei limitado. Eu sei porque eu tenho conta em banco e eu mexo, né, por exemplo, com cartão de crédito, dívidas. Banco ganha muito dinheiro com dívida, né, das pessoas, que as pessoas pedem muitos empréstimos. Então, com parcelamento de cartão de crédito, juros, com certeza. O banco ganha muito dinheiro com isso. Então, o que as pessoas viram na criptomoeda é uma liberdade. Foi uma liberdade de você ter a própria moeda que não exige uma regulamentação, ela é sua. E eu acho muito curioso que a gente pode falar até sobre uma democracia, de certa forma. A gente pode começar a falar sobre isso. E o blockchain, eu vou além também, blockchain, ele pode, existe até vários artigos, eu até estava vendo, que existe um movimento para trazer o blockchain para o DataSUS, para tratar desses dados sensíveis que eu estava falando lá atrás, que não são muito bem protegidos. Olha só. Existe esse movimento porque existe, inclusive estão falando em Dubai, ou na Arábia Saudita, acho que foi em Dubai, já existe um sistema que usa um blockchain, por exemplo, na questão imobiliária, no direito imobiliário. Para você fechar contrato, para não ser tão longo, sabe, o processo, você fecha ali na rede mesmo. Então, eu não sei muito bem como os detalhes técnicos disso, mas existe esse movimento, porque eu fico pensando, realmente, às vezes é uma nova revolução mesmo. É uma revolução em que o dinheiro, ele vai ser no fim, minha teoria, pessoal, Lívia, no futuro, os bancos, eles vão ser 100% digitais, até esses bancões, Bradesco, Itaú, tudo digital. Porque senão eles vão perder palco, eles vão perder espaço. Exatamente. A gente já vê certas mudanças no Pix, por exemplo, né? Isso, exato. Já começa a surgir algumas coisas exatamente. nesse sentido. E tá perdendo o Nubank, e o Nubank ainda tá atrasado, tá? Porque tem um indiano, eu tava vendo um vídeo, tem um indiano que ele é milionário, só que o dinheiro dele não é físico, o dinheiro dele todo é por criptomoeda. Eu vi esse caso também. Exato. Ele tem uma jaqueta, né, que você consegue colocar ali no... Então, exato. Então, esse tipo de coisa, a moeda já virou algo tão abstrato, né? O dinheiro é algo abstrato, né, em geral, mas ele se muitas vezes, né, muito comum que ele tenha forma física, mas a gente vai deixar disso. Até mesmo na pandemia, porque até diminuíram a quantidade de uso de célula digital. Exatamente. Não, e nessa questão do blockchain, da uma tecnologia moderna que envolve esse processamento aí de cálculos matemáticos, juntamente com essa participação de inúmeros computadores numa rede, né? Isso entra no espectro final do nosso debate de benefícios da tecnologia, que, por exemplo, falando estritamente do blockchain, o dinheiro, ele sempre, como você bem disse, depende, né? De uma instituição ainda depende, né? Falando dependia, assumindo num futuro em que só existissem blockchains e criptomoedas, mas como governos e bancos. E essa insatisfação desses desenvolvedores do blockchain, por exemplo, repercute em um sistema tradicional que se dá muito pela insegurança dos usuários desse modelo utilizado, porque ele está diretamente ligado a alguma falha institucional, bem como ao vazamento, os supostos vazamentos que podem acontecer, ou falhas técnicas que podem, enfim, repercutir.
E isso seria muito mais seguro diante de uma rede, né, de blocos, que seria muito mais difícil de você conseguir deletar, e eles já ficam percutidos na memória para eventuais e futuros processamentos financeiros, né? Então, acho que nesse sentido isso é bem importante. Lívia, se tratando de benefícios da tecnologia para o fim do nosso debate, você tem mais alguma coisa para falar antes do encerramento que você acredita que seja pertinente? Não vamos direto aos benefícios da tecnologia, porque são muitos. Eu acho que é muito interessante a gente falar que, olha, a gente parece que a gente detonou a tecnologia, parece que a gente está falando, olha, vamos todos voltar a ser ermitões, vamos todos voltar como foi na época da gripe espanhola, 1912, nossa, como os tempos eram melhores. Não, não é isso. Realmente é porque existe primeiro trazer, é interessante, é importante trazer primeiro um senso crítico à parte da internet, a todos esses direitos que eles podem ser, de certa forma, prejudicados. Mas os direitos também podem ser reforçados pela tecnologia. Então, se quiser começar pelo tópico, a gente vai falando. Então, a gente tinha comentado de falar também do blockchain, que já foi citado, do digital divide, que você colocou como uma possibilidade. Sim, isso é interessante falar. Caminhando realmente nesse ponto do benefício da tecnologia. A gente está falando sobre tecnologia, a gente até falou sobre questões sociais, mas existe sempre aquela velha história de, ok, por que as pessoas deveriam se preocupar com tecnologia e internet se tem gente morrendo de fome? Isso é uma preocupação real. E, realmente, eu até mencionei porque eu estava fazendo um curso justamente sobre desenvolvimento sustentável e tecnologia, e eles apontam isso desde o primeiro dia. Eles falam o seguinte, existe essa divisão, esse abismo entre as pessoas que têm acesso à internet e as que não têm. E existe isso, não tem como você negar que existe gente que tem mais acesso e gente que não tem. Apesar de, hoje em dia, a internet se estender para mais locais do que antes. Mas existe, e é muito interessante que esse curso, eles até têm um gráfico muito interessante que eles demonstram que eles falam assim, o jeito que essa diferença de acesso, ele pode ser variado. Eu estou usando carregada, eu falo quando eu consegui o acesso ao gráfico. Mas é muito interessante, porque ele faz um gráfico de pizza e fala assim, realmente tem diferença de acesso. Só que a gente tem que entender que agora com a popularização, agora não, a popularização da internet há muitos anos já, mas, enfim, o contínuo aumento, vale a gente olhar para os benefícios que... a gente está falando de tecnologia, né? Então, mas a gente vai focar mais em ICT, né? Que é informação, comunicação, mais internet, né? Mas existem vários benefícios que outros tipos de tecnologia podem trazer. Mas a gente pode falar sobre a internet e como que... Eu estou tentando achar o gráfico, mas nessa parte de sustentabilidade, a gente pode com certeza falar sobre, por exemplo, os objetivos de sustentabilidade da ONU, né? Então, são 17 objetivos sustentáveis da ONU. Development Goals, né? Então, até 2030, essa agenda de 2030. E muita gente acaba imaginando que essa agenda, ela não tem relação, ou, quando a gente está falando de direitos humanos, às vezes, realmente por esse digital divide, né? Acham que não existe relação, que não tem como a tecnologia ajudar de alguma forma, porque tem gente que não tem acesso. Mas o desenvolvimento da internet, da tecnologia para outras áreas, né, digo, por exemplo, áreas rurais, é muito maior do que a gente imagina. E dentro disso entra nessa parte de sustentabilidade, né? Também, e a gente falando lá das empresas, porque a tecnologia, quando a gente está falando de internet, quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando das empresas. Porque são as empresas que controlam. São elas que são responsáveis por dar, por exemplo, você quer que eu fale direto, Martina, daquele livro muito interessante que eu estava lendo, do Blockchain in China? Pode, por favor, por favor. Então, esse livro ele é muito interessante porque ele fala justamente, é uma chinesa que ela vai na zona rural da China e ela nota como eles estão usando muito a internet, eles estão usando muito a tecnologia. Eles estão usando justamente esses meios através de um aplicativo que é o WeChat, que é o meio que o WhatsApp da China, que eles não usam WhatsApp, eles não usam as redes sociais comuns, eles usam outro tipo de redes sociais. Realmente a China é um país um pouco mais fechado nesse sentido, né? E com razão, assim, a China tem os traumas dela. E tem esse aplicativo, que é o WeChat, que eles usam para e-commerce. As pessoas, os farmers, os fazendeiros da zona rural,
eles estão usando o WeChat e a tecnologia para, por exemplo, vender os próprios produtos. Ou, por exemplo, obviamente tem uma questão ética, mas eles usam a tecnologia, não a internet, mas a tecnologia, por exemplo, para fazer modificação em porcos. E acham que na área rural não tem esse acesso, mas tem. Por mais que realmente esse digital divide exista, e eu acho que a internet tem que ser vista como um direito, tá? Eu acho que ainda não é um direito, né? Assim, específico, cravado em uma Constituição. Mas eu acho que é interessante que passe a ser. Não, a gente teve essa conversa no Nedid ainda, lembra, Lívia? Sobre você questionando. Foi eu que falei isso. Eu lembro muito bem dessa fala tua, até que você veio questionar e eu falei, puxa vida, a Lívia tem muita razão, né? Você questionou a questão da tecnologia já ser um direito ou não, né? E aí eu comecei a pensar, puxa vida, de fato, olha o meio que a gente está vivendo, olha essa pandemia, como que a gente não pode questionar isso? Como que a gente não pode questionar a influência da tecnologia e a necessidade dela se tornar um direito, de fato, né? Muito interessante. E imagina assim, eu vou além, porque eu vou falar um pouco mais da internet, porque tem muitos... Até teve um palestrante que ele é excelente, o Eduardo Magrani, que ele é excelente nessa parte de direito digital, e ele estava realmente criticando que no mesmo congresso dele falavam de robô e internet, falando que tudo era a mesma coisa. Não, são coisas diferentes, mas vamos focar na internet, por exemplo. O acesso à informação é muito importante para que se chegue a esses desenvolvimentos sustentáveis, esses 17 objetivos. É muito importante. E justamente porque o acesso à informação, isso significa acesso à informação. E por mais que o que a gente estava discutindo lá atrás, questionando, criticando o Twitter por alterar ou até mesmo prejudicar esse acesso à informação, porque acesso à informação é acesso à informação verdadeira. Entende? É um acesso à informação verdadeira. E muitas vezes fake news tem esse problema. Acaba prejudicando essa questão. Só que, ao mesmo tempo, é muito importante que tenha acesso à informação. Porque a gente tem, por exemplo, eu sei um pouco de cabeça alguns dos objetivos. Então, a gente tem o primeiro objetivo, que é você erradicar a pobreza. Você vai erradicar a pobreza, tem várias formas de você tentar erradicar a pobreza. Mas, por exemplo, a internet pode oferecer um auxílio ao comerciante, o pequeno comerciante na zona rural. Vamos supor, ele tem lá a internet, tem na China. Tem muito desenvolvimento. É inegável o desenvolvimento tecnológico da China, que se estendeu, inclusive, aos campos. O comerciante, ele vai conseguir acessar as informações do mercado para se adaptar àquela venda. Isso é uma vantagem. Hoje em dia, que não tem internet, e isso é um problema do Digital Divide, é justamente você sai muito atrás das pessoas. Você não tem acesso à informação, você sai muito atrás. Só que, ao mesmo tempo, quem tem acesso à internet, a internet é mais democrática. Acesso à educação. Pessoas hoje em dia, muito mais... Por que o mundo é mais competitivo hoje em dia? Pelo simples fato de que mais gente tem acesso à informação, e isso é ótimo. Precisa disso. A gente está falando de direitos humanos. E direito à informação é direito à educação. É direito às pessoas serem cabeças pensantes. Que eu estava falando lá atrás, de pessoas da periferia, hoje em dia quem tem acesso à internet consegue estudar sem necessariamente, não precisa às vezes nem pagar o cursinho para fazer, tem cursinho comunitário também, mas usa de suplemento para estudar para um vestibular. Então, a internet, ela contribui para isso. E, por exemplo, Fome Zero, segundo objetivo da ONU. Fome Zero, mais uma vez, estou falando de um comerciante de e-commerce que pode vender roupa, a pessoa que vende comida, o comerciante que vende comida. Ele não vai morrer de fome hoje, porque ele pode ter acesso à internet, pode ter acesso a esse e-commerce, como acontece na China. Eu acho que na China está indo muito mais rápido do que aqui no Brasil. A gente tem que, eu acho que seria ignorância minha falar que no Brasil tem ainda muito acesso nas áreas, nas periferias, por exemplo. Tanto que existe o gato, né? É uma prática muito comum. É o gato. O famoso gato. Exato. Mas ainda tem mais do que antes, entendeu? Eu acho que é um processo de democratização que ainda está muito no início, mas eu acredito que vai continuar chegando cada vez mais. E a acessibilidade, principalmente, não só falando das pessoas da periferia, mas também a pessoas com deficiência. Isso é muito importante. Acessibilidade é imprescindível. Muito, muito interessante essa fala, né? Eu acho que isso é bem relevante. Lívia, eu acho que a gente tem que caminhar para um final aqui, para um encerramento, porque a gente se estendeu muito no tema, mas é que, olha, eu vou falar para você. Você é a primeira pessoa que eu entrevisto e eu quero te agradecer imensamente por isso. Eu quero te agradecer também por ter me dado um espaço para falar junto, né? De fato trazer isso para um debate acadêmico, mesmo eu não sabendo
nada comparado com você nesse tema. Você, de fato, olha, é impressionante o acesso à informação como estudante que você já teve e mostra o seu interesse em transmitir essa informação para outras pessoas. A gente está aqui num sábado, feriado de Páscoa, discutindo sobre isso, para você ver o quanto é importante e, às vezes, nós temos que abrir mão de certos momentos que nós temos, momentos livres, nem todos, mas alguns, porque isso, de fato, acaba transcendendo as importâncias do dia e acabam indo para uma coisa muito maior, né? Então, eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade de fala sua aqui hoje. E eu quero fazer um comentário final com o que você falou, que eu participei na semana passada, Lívia, no evento ECOSOC Youth Forum 2021, que é vinculado à Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, em conjunto ao Fórum Juvenil do Conselho Econômico e Social da ONU, e o qual ele traz em pauta justamente jovens dispostos a tomar as rédeas, né, pelas mudanças do mundo. E nessa conferência nos reunimos com jovens ao redor de vários países do globo e para discutir propostas que visem a erradicação da pobreza, da fome, bem como métodos para transformar o mundo em um lugar mais sustentável. Então eu tive essa oportunidade de participar disso. E nesse ponto a tecnologia veio para transformar em todos os sentidos. Diante desse novo normal que hoje nos encontramos, que ele é composto por máscaras, por distanciamento social, por abraços e beijos apenas virtuais, tivemos em paralelo essa oportunidade de realizar eventos antes inimagináveis para muitas pessoas. A internet, nesse sentido, ela veio como uma forma de incluir muitas pessoas que antes, sejam por condições financeiras ou por falta de capacidade de disponibilidade de viajar, não poderiam ir para realizar certos eventos ou participar de oportunidades como as que a gente teve. E eu dou aqui o teu exemplo de participar de uma competição internacional do Nelson Mandela de Direitos Humanos, que era... antes tomava sede, me corrija se eu estiver errado, em Genebra, né? Era da ONU, porque é do Alto Comissariado da ONU, é a Do Alto organização. Comissariado, né? Inclusive, a Lídia participou dessa competição. Então, e aí, essa oportunidade que teve, apesar de ser em época pandêmica, teve que ser online, foi, acredito que para muitos que tiveram parte lá e fizeram parte dessa competição, não poderiam ter isso antes, né? Não poderiam ter, talvez, as condições necessárias financeiras para ir até lá, né? E realizar essa informação, a competição desse jeito. Então, Lívia, com isso, nós discutimos com esses jovens, muitos da África, inclusive, nesse evento, sobre dificuldades, ideias, e chegamos à conclusão de que precisamos investir em fornecimento de subsídios agrícolas para pequenos produtores familiares, e isso entra bem em questão com o que você falou. Temos que aproveitar isso nos países em desenvolvimento. Discutimos ideias de vincularmos a tecnologia em países desenvolvidos para energias renováveis, que foi uma coisa que eu comecei a estudar um pouco, com palcos de atuação em países em desenvolvimento. E precisamos aproveitar a internet para reinventar centros comunitários que reúnam jovens com propostas de investir e ampliarem ações sociais, locais e cobrar políticas públicas. Então, Lívia, com o que você falou, o que eu tenho de reflexão para trazer é que nós temos que perceber que somos a exceção no nosso país e no mundo. E a gente tem a obrigação de levar a informação de forma inclusiva e que todos entendam para aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que nós. E nós precisamos trabalhar juntos pela educação e pela capacitação do povo e temos que gritar e defender todos aqueles que não têm voz. Então, o nosso engajamento tem o protagonismo e a oportunidade de mudar vidas. São os jovens, nós, no caso, que temos esse poder em nossas mãos. Então, através dessa conversa daqui do Justamente e de pequenos atos, a gente já consegue subir um degrau a mais nessa jornada. Então, eu encerro a minha fala fazendo essa breve reflexão que o ser humano ele não é nada além daquilo que a educação faz dele. Então, ela transforma e nós temos que seguir firmes nas metas e nos desafios, porque os nossos pensamentos, eles criam, nosso desejo, nossos sonhos atraem e a fé, aliada às nossas ações concretas, realizam. Então, eu queria trazer essa reflexão. Eu acho sempre legal a gente falar sobre isso no final, numa discussão, no debate,
Lívia, eu vou te dar um espaço para você falar, mas de novo eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado falar comigo hoje. Que essa seja a primeira de muitas oportunidades que nós vamos ter, inclusive de trabalhar talvez em conjunto, Lívia, com projetos com professores, de expandir. Você tem muita informação a trazer, isso é extremamente valioso e eu quero muito aproveitar isso contigo. E é muito bom de ver que tem outras pessoas e colegas que também pensam como eu, no sentido de que nós temos que lutar por aqueles que não têm as mesmas forças e os mesmos instrumentos e armas que nós temos. E isso que é o conhecimento, a educação, o acesso à informação, a nossa liberdade e os nossos privilégios diários. Enfim, essa era a minha fala final. Lívia, se você quiser falar, é com você. Com certeza, Martina. Primeiro, eu queria te agradecer por me receber e me deixar falar durante 2 horas. E eu nem consegui falar tudo. Eu estou lembrando agora das coisas que eu não falei, mas existem sempre coisas para serem faladas, né? Se vocês quiserem, gente, pesquisem lá, stopkillerrobots.com. Eu acabei não conseguindo entrar muito nesse ponto, mas pesquisem. É um programa que foi levado, inclusive, um dos juízes do Nelson Mandela, ele participa muito fortemente desse movimento contra esses robôs que estão sendo desenvolvidos. E assim, Martina, perfeitamente, a gente tem que começar a pensar em sustentabilidade. Eu acabei não mencionando um documento muito importante para Business and Human Rights, que é as Guidelines of Business and Human Rights. Pode mencionar. Agora você tem um tempo para falar. Exato, justamente. Ele foi um passo que é muito grande e que ainda tem um caminho a andar da regulamentação das empresas nesse sentido. E a discussão, infelizmente, aqui no Brasil acabou sendo um pouco fragilizada porque foi se tornando nas empresas como apenas responsabilidade social. Mas não é só isso. É uma responsabilidade com os direitos humanos. E dentro disso a gente fala muito das empresas de tecnologia. Tudo isso que a gente falou ali atrás, e não é só liberdade de expressão, não é só liberdade, não é só privacidade, porque isso são violações, por exemplo, que podem ser explícitas. Mas a gente tem que começar a discutir de uma forma mais construtiva como as empresas começar a propor soluções. Como que as empresas vão se utilizar do poder que elas têm, desse controle todo que a gente falou, para um desenvolvimento sustentável. A gente tem até 2030. Acho que depois disso a ONU vai criar outra agenda, 2060. Então, vão renovando, 2090. Então, eles vão fazer várias agendas. E é muito importante estudar cada um desses objetivos. Porque esse objetivo, eu lembro vividamente, eu estudei muito por conta da competição, esses objetivos sustentáveis, e eles têm subtópicos, né? E nesses subtópicos, eles falavam, por exemplo, da responsabilidade das empresas em por exemplo, eu vou sair um pouco dos tópicos de tecnologia, mas falando, por exemplo, de saneamento básico, de água. Na verdade, a gente pode até falar, não estou falando de internet, mas estou falando de tecnologia em geral, né? A gente pode usar um tipo de inteligência artificial para melhorar saneamento básico. Isso também vem das empresas de fazer e não fazer. Então, existe o direito mesmo fala, o direito e regulamento que você deve fazer e o que você não deve fazer. E é muito interessante a gente não ficar só batendo na tecla do não fazer, mas também do fazer. Então, existem aí realmente empresas que precisam usar energia renovável, acho que é o objetivo número 7. Existem diversas formas das empresas começarem a fazer esse movimento. E a tecnologia ajuda muito. Eu queria só terminar minha fala, Martina, falando daquele gráfico de pizza que eu fiquei insistindo tanto, mas é porque ele é interessante. Você quer compartilhar o gráfico de pizza? Eu te deixo. Deixa eu compartilhar o gráfico de pizza, é rapidinho. É só um minuto. Tá aqui, né? Vai ficar na gravação? Isso, já tá liberado. Uhum. Esse gráfico aqui, ele fala de os 3 níveis de digital divide, né? Então, acesso, uso e apropriação. E ele fala das variáveis, né? As diferentes variáveis que podem ocorrer para gerar essa divisão. Porque quando a gente fala de digital, a gente fala de tecnologia mais específico, internet, né? Mas essas são, digital inequality, são questões que podem gerar desigualdade. E o que é muito interessante que o rural, o que a China tem feito um ótimo trabalho, foi justamente trazer para a zona rural e trazer um certo benefício. Então, assim, Matina, só uma pontuação. Então, assim, realmente, só para encerrar, tem que pensar em sustentabilidade. Tudo isso que a gente está falando, tem que pensar, e pensando em sustentabilidade, a gente pensa em direitos humanos, a gente pensa em empresa, e que não caminham muito, não são coisas separadas, entendeu? Não são elementos separados. E a tecnologia é um novo instrumento de mudança. Que nem a gente estava falando, é um novo instrumento de mudança. E acessibilidade é uma das partes do gráfico de pizza, se eu não me engano. É acessibilidade também, é o uso.
Então, realmente é uma coisa que a gente tem que discutir mesmo. E, novamente, eu agradeço. Eu agradeço mesmo que dá o papo. E é isso. Muito legal. Lívia, você tem uma facilidade para falar inacreditável. Foi um prazer imenso que tá conversando com você e ter esse diálogo, esse debate acerca de temas tão fundamentais e tão importantes. Então, eu reitero a sua fala de que a sustentabilidade, a tecnologia, a acessibilidade caminham de mãos dadas, juntas, e devem ser pensadas simultaneamente e sem exclusão. Lembrando de sempre trazer isso para pautas diversas, enaltecendo, né, a diversidade e trazendo isso para o público que não tem acesso. Então, esse fica o nosso compromisso como jovens, futuros advogados, futuros acadêmicos, de docentes, enfim, uma série de outros motivos, seja qual caminho nós iremos percorrer. Então, a advocacia vai ter que mudar, nem que seja força. É uma necessidade que comece a pensar sobre tecnologia. E eu não falo que tecnologia, direito digital é mais específico da internet, mas tecnologia em geral, porque aqui a gente fez um apanhado total, né? Eu quis trazer tudo que eu tinha sobre apanhado geral. Então, assim, mas não rumo, tá, gente? Internet é uma coisa, robô é outra, robô agrícola é outra, mas tudo isso tem a ver com empresas, independente se sejam empresas produtoras de caminhão autônomo ou aquelas empresas que apenas são de rede social e usufruem da internet para acesso à informação. Todas elas têm a responsabilidade realmente de mudar, e o direito tem a responsabilidade de regulamentar isso. E o direito tem que sair de um período que já foi embora, entendeu? Então é isso, eu fecho assim a minha fala falando que a gente precisa mudar no direito, sabe? E isso a gente fala desde o início, a gente precisa começar a se informar e ser interdisciplinar. É o mais importante, eu acho que a mensagem assim, se a pessoa viu aqui 2 horas de debate, eu falo no final desse debate, você saia com a ideia de que o direito tem que ser interdisciplinar. Todas as áreas, seja constitucional, a previdenciária, direito do consumidor, tudo isso. Então é isso, só queria falar. Isso aí, perfeito. Ótimo encerramento. Advocacia interdisciplinar 4.0, tecnológica, mudança, enfim, todas essas palavras que ficam aqui como palavras-chave para o nosso debate, para o encerramento. Novamente, Lívia, muito obrigada. Eu te desejo uma boa noite, uma ótima Páscoa, que você dedique um tempinho comigo. E acho que vou disponibilizar aqui o vídeo para que todos possam acessar. Foi um prazer imenso. E, novamente, vamos trabalhar juntos e que esse seja o início de um projeto muito bom e muito duradouro que nós teremos como profissionais e futuras colegas. Isso aí. E assistam, eu recomendo que possam assistir esse debate de velocidade 1.5, que são 2 horas. Eu também pegar informação. concordo. Eu faço muito isso. Então, assim, podem baixar, tem um negócio, tem um atalho do Google, atalho não, as extensões do Google, que você bota Play Controller, e aí você tá lá, você consegue assistir tudo 2 vezes de velocidade, e aí você consegue... Olha só, mais um benefício da tecnologia aí, né? Exato. Não, eu podia falar o dia inteiro, fiquei falando muito tempo, mas... Não, foi incrível, foi incrível. Eu poderia ficar falando com você muito mais, mas a gente vai ter que encerrar até para a gente conseguir fazer alguma coisa hoje à noite também. Então tá bom. Muito obrigada, Lívia. Eu vou encerrar aqui a gravação.